Olá, turma, tá? Vamos começar, né? Dar continuidade à nossa aula sobre política, democracia, tá? Especificamente aqui na página 149, vamos ver a questão da política brasileira, da primeira república, tá? Para nós percebemos historicamente como se deu esse processo democrático, como se deu a participação, a ideia da política brasileira, né? Dentro desse período histórico que vocês sabem mais do que eu, tá? Nossa visão aqui não é histórica, mas sim sociológica, tá bom? Bora lá. Primeira República no Brasil, né? A Primeira República do Brasil corresponde ao período que marcou o fim do Império, né? Lá em 1889 até a Revolução de 1930, considerado. O que mudou para o povo, né? Quais as consequências sociais sobre esses movimentos? Muito, né? A sociedade, houve grandes transformações da sociedade, né? Infelizmente, começaram a questão das oligarquias majoritárias, né? Tomaram grande influência, tá? O cidadão comum, de certa forma, perdeu a voz, achavam que com a independência, o fim do império, né, o cidadão comum pudesse, de fato, ter uma ascensão, uma melhora. Pelo contrário, né? Houve um privilégio ali neste período das grandes forças econômicas, né? Então, o cidadão, mais uma vez, perde a batalha contra o poder econômico e o poder ideológico, né? Primeira República, vamos lá. Aqui alguns elementos, tá? Fatos históricos e sociais, a fase da organização republicana nacional, né? Aquela estrutura republicana, tá? A organização ali dos poderes, né? A adoção do presidencialismo e do federalismo como formas de organização do Estado, né? Até hoje somos presidencialistas, né? E o país foi dividido em federações, né? Os 27 estados, né? Tudo para formar um único estado, o Estado brasileiro com as suas federações, mas que representam esse Estado brasileiro, que representam esse grande bloco territorial chamado Brasil, né? Prudente de Moraes, grande pensador, a política do café com leite, a tomada do poder econômico e ideológico, né? Rio, São Paulo e Minas, né? Perdão. A política dos governadores, houve essa visão, essa propaganda, essa hegemonia de alguns governadores, tá? Em relação à federação. 1914, a Primeira República entrou em declínio, corrupção, né? Ainda corrupção e as revoltas, né? Existiram várias revoltas pelo Brasil inteiro. Eu destaquei a revolta dos tenentistas, né? Lá no Rio Grande do Sul também. Teve a Balaiada no Maranhão, uma anterior aqui, mas uma revolução uma revolução que de fato foi popular, né? A revolução dos cabanos aqui no Pará, né? Uma revolução de fato popular, né? Não tinha nenhum idealista, nenhum republicano, nenhum general, nada. Tinha pessoas incomodadas com a situação vigente e que de fato pegaram armas e tomaram o poder. Depois foram manipuladas pelos intelectuais, né? Mas são as fases históricas da nossa recente república. A República
da oligarquia, as oligarquias, né, aí vem o predomínio, né, dessas situações adversas que da política do café com leite, lá, como eu falei para vocês, né, as oligarquias colocavam os representantes no poder para representar não a massa, não a população, mas sim os interesses políticos e econômicos destes barões, né, dos barões do café, os barões do leite, do queijo, enfim, tá? Então, se colocavam no poder, né? Aí vinham não para representar a população, a massa, mas vinham para representar interesses particulares, tá bom? Aí vem mais uma vez a questão do coronelismo, né, no Nordeste, tá? As pessoas, os coronéis, né, tinham poder, poder de veto, de polícia, de juiz, enfim, tá? O voto de cabresto, tá? O começo da industrialização brasileira, muito superficial, a formação dos bairros operários, a chegada dos imigrantes, né, a fuga das guerras, enfim, e o tenentismo, como nós já destacamos, né? Então, vamos ver, as políticas brasileiras na Primeira República veio cheio de problemas, mas que são muitas vezes problemas atuais, né? Parece que as coisas não vingam. Vamos ver aqui uma alusão à questão do café, a política do café com leite, o trabalhador sendo explorado, né? A massa sendo explorada, não tinham direitos, só tinham deveres na prática. Política dos governadores, né? Aí, geralmente em conluio, né, com o poder máximo, tá? Não se interessava pela população, né? Mas tudo girava em torno de uma ideia de predomínio sobre os interesses particulares dos poderosos, né? Tanto os presidentes, os governadores, eles faziam aquilo, exerciam a função de que eles foram postos, né? Colaborar com interesses das classes dominantes, né? Das classes daqueles que detêm o poder ideológico e econômico. Veio o coronelismo, bem típico, né? O uso da arma. Aqui surge uma lenda, né? O Lampião nesse período, né? O Lampião para acabar com o coronelismo, embora não concorde muito com os seus meios, porém os coronéis eram tidos como reis do sertão, na Paraíba, no Ceará, enfim. Os reis do sertão eram jogadores, eram juízes, eram executores, enfim. Faziam aquilo que eles bem entendiam, porque tinham o poder econômico e tinham os governantes em seus bolsos, né? Voto de cabresto seria essa ideia de que vou lá exercer uma democracia, exercer um direito ao voto. Não, as coisas já estavam cartas marcadas. Então não tinha novidade, né? A novidade você tinha que se deslocar. Porém, as coisas já estavam todas propostas, né? Já estava tudo já. É aquela ideia das cartas marcadas, né? Voto de cabresto. Quem é que está no cabresto aqui, né? O cidadão comum, que é levado por aquele que detém o poder. Ainda acontece isso? Acontece, né? Quando as pessoas se deixam corromper por propinas, né? Por promessas de emprego, promessas de um trabalho, um subtrabalho, o povo ainda, a população, infelizmente, ainda se presta a essa situação. Mas nossos alunos, nossos jovens, têm uma outra mentalidade, têm uma outra visão e a situação vai melhorar, se Deus quiser.
começo da industrialização, começa o produto têxtil, né? A própria agricultura, né? Vai muito simples, muito arcaico, mas já começa que isso vai meio se desenvolver, você sabe mais do que eu, lá com Getúlio Vargas, mas é de uma forma muito tímida ainda. A formação dos bairros operários, né, chamadas periferias, né? Nos grandes centros urbanos, na área central, os ricos, e nas áreas periféricas, bairros, o povo trabalhador, né? O assalariado, que não tinha condição de morar nos grandes centros, no centro mesmo, né? Aí iam se refugiar nas periferias, né? Denominado bairros que vão ser denominados depois de periferias. Tenentismo, né? Os tenentes, aqueles que comandam, têm um poder da força ideológica militar e da força armada, né? Então eles detenham o poder. Os tenentes, é uma revolução dos tenentes contra o próprio exército depois, né? Percebo que a sua intolerância, o perdão, percebo que a sua intolerância não é a falta de si, mas para tolerar a si mesmo. Então, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar a diversidade, que aí as coisas vão de fato melhorar, tá? Então, é essa a mensagem que a gente deixa para vocês. Espero ter ajudado. Façam a leitura do livro, tá? Que vai ajudar mais ainda na compreensão, tá? Então, no aspecto sociológico, essa fase foi uma fase muito abrupta para o cidadão comum, tá? A corrupção, ela existe, ela existiu e ela persiste até o dia de hoje. Se não houver um esclarecimento, se não houver uma tomada de posição diferente dos nossos antepassados, né, a nossa coisa não vai melhorar, a coisa só vai piorar, tá bom? Devemos prezar pelo bem coletivo. Essa aqui é uma pequena sociedade diversificada que deveria prezar pelo bem desta pequena comunidade. Então, a política, a democracia, ela preza o bem coletivo e não o bem individual, egoísta e egocêntrico, tá? Então, essa fica a mensagem para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.